Olá, boa noite. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do GAEFA. Como toda terça-feira, estamos reunidos hoje para falar um pouco do Evangelho. Hoje tivemos um ligeiro problema aqui no meu notebook e eu, excepcionalmente, estou fazendo a transmissão pelo celular, tá? Então, gostaria, antes de mais nada, de confirmar com vocês se o som e a imagem estão saindo bem, se está tudo ok, para que a gente possa daqui a pouquinho dar continuidade, tá? Sejam todos bem-vindos, uma abençoada noite a todos nós, que possamos ter uma reunião de paz, de harmonia, uma reunião de bênçãos, uma reunião de união com a espiritualidade superior, né? Como é que está o som e a imagem, pessoal? Ótimo, maravilha. Ótimo, obrigado pelo retorno. Ótimo. Daqui a pouquinho, então, nós vamos iniciar. Lembrando que hoje, terça-feira, é a reunião dedicada à nossa conversa, à nossa reflexão sobre o Evangelho de Jesus. No entanto, como a maioria de vocês sabem, na última sexta-feira, dia 2 de abril, foi aniversário de nascimento do Chico, né? Nosso amado Chico Xavier. E hoje nós resolvemos fazer uma pequena homenagem ao Chico, falando um pouco da trajetória dele, né? Uma vez que o Chico foi para nós, espíritas, e para as pessoas de uma forma geral, independentemente da religião, um modelo a seguir, né? Uma pessoa que se dedicou de corpo e alma durante seus 92 anos de vida à prática do bem, à prática do amor, a prática da caridade. Como nós vemos bem no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, as características de um homem de bem, né? E o Chico se enquadra exatamente nisso, né? Então, a nossa ideia hoje é, falando um pouco do Chico, rememorando um pouco a história do Chico, a gente possa ver em nós as nossas próprias capacidades de um dia, quem sabe, chegar e caminhar pelos caminhos que o Chico caminhou, né? Rumo a Jesus, como todos nós estamos fazendo. Bom, uma ótima noite, uma abençoada noite para todos, aqueles que estão mandando aqui as mensagens. Só peço desculpa de não estar lendo uma por uma, porque afinal de contas, estamos hoje pelo celular e a vista já não é aquela de antes, né? Então, mas enfim, daqui 2 minutinhos a gente já vai começar. Aqueles que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho, 1 minutinho, a gente já inicia. E lembrando, iniciamos com a nossa prece, faremos o nosso Evangelho hoje até 15, 10 para as 9, e depois nós já iniciaremos a vibração pelos necessitados, e aí eu lembro, todos aqueles que quiserem colocar o nome daqueles para a oração nos comentários, pode ficar à vontade, ou em pensamento também, né? Nada difere uma forma da outra. E também separar lá o copinho com água para a frutificação da água e para o passe ao final, tá bom? Daqui a pouquinho a gente já inicia, 8 horas. Bom, 8 horas então, meus irmãos, vamos iniciar?
E eu convido a todos para que possamos iniciar a fecharmos os olhos e abrirmos a alma. Vamos entrar em sintonia com Deus nosso Pai, com nosso Mestre Jesus, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião eles nos possam conceder a paz, a harmonia, a bênção, a proteção, o auxílio necessário para as nossas necessidades íntimas, e ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, quando nós falamos de Evangelho, muitas vezes nós utilizamos uma forma de interpretação de algum texto evangélico, alguma passagem de Jesus, não é? Mas também falar do Evangelho é lembrar de pessoas que a divindade nos concede conviver na Terra, pessoas como nós, que um dia tiveram coragem de se levantar e começar a caminhar rumo a Jesus. E se tornam faróis acesos que nos indicam o caminho do Evangelho do Cristo. E hoje eu gostaria de rememorar um desses missionários. Afinal de contas, no último dia 2 passado, se estivesse encarnado, estaria completando 111 anos de vida. Mas ele cumpriu a sua missão e retornou para casa. Mas o seu nome jamais será esquecido dentre aqueles que se esforçam por seguir o Evangelho do Cristo. No dia 2 de abril de 1910, na pequena cidade de Pedro Leopoldo, que fica na grande Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, um casal, senhor João Cândido Xavier e dona Maria João de Deus, ele, um vendedor de bilhetes da loteria, ela, uma lavadeira, teriam mais um filho. Chamaria-se Francisco Cândido Xavier. Naquela data nasceria aquele que dividiria a doutrina espírita, ou melhor, o movimento espírita em antes e depois dele. Particularmente, em minhas reflexões, eu coloco que o movimento espiritualista, a crença numa vida após a morte, pode ser dividido em antes e depois de Kardec, assim como o movimento espírita pode ser dividido em antes e depois de Chico Xavier. Mas o fato é que seu pai, habituado por força do trabalho a constantes viagens, não estava lá quando do seu nascimento. E pede a um amigo que vá ao cartório para registrá-lo. Mas o amigo
que era, vamos colocar assim, simpatizante das bebidas, ao chegar no cartório, acabou esquecendo o nome que seu amigo João Xavier havia lhe pedido e coloca Francisco de Paula Cândido, uma vez que era devoto de São Vicente de Paulo. E aí, aquele que seria conhecido hoje por Francisco Amor Xavier, inicia sua vida física como Francisco de Paula Cândido, equívoco que ele próprio repararia em 1952. Mas, como toda criança, se desenvolveu. Mas já aos 4 anos de idade, seus pais perceberam que ele era peculiar, que ele era diferenciado. Pois um dia à mesa do jantar, seu pai e sua mãe conversavam a respeito de uma vizinha que estava grávida e muito doente, com risco inclusive de perder a criança e a própria vida. O Chico, aos 4 anos de idade, olha para a mãe e diz: "O caso é muito simples. Trata-se de uma eclâmpsia no mesentério. O ovo está mal colocado, mas se ela tomar o chá de tal e tal erva, tantas vezes por dia, durante tantos dias, resolve-se o problema." Naturalmente que seu pai, nascido no século XIX, embrutecido pelas suas condições sociais, achou que o menino estava delirando. Mas o fato é que, no outro dia, sua mãe, em conversa com a vizinha, lhe orientou o tratamento. E a vizinha não só restituiu a saúde, como deu à luz um belo e saudável menino. Mais adiante, a sua mãe, Maria João de Deus, quando Chico agora contava 5 anos, chama Chico para uma conversa. Ela pressentia o seu desencarne, a doença que mais tarde traria fim à sua existência física. E chama o filho, dizendo: "Chico, as pessoas vão falar a você que eu morri. Vão me colocar em um caixão e vão me levar de casa. Mas não acredite, Chico, porque eu não vou morrer. Eu apenas vou viajar. Mas eu voltarei a ti, porque uma mãe jamais abandona os seus filhos." E o Chico, aos 5 anos, captou a mensagem. Alguns meses depois, quando do velório da mãe, todos emocionados, chorando, e o Chico alegremente brincando na sala, quando seu pai e alguns companheiros lhe repreendem: "Menino, não vê que sua mãe morreu? Por que tanta alegria?" E no alto da sua inocência, e acreditando piamente na mãe, disse: "Não, meu pai, a mamãe não morreu, apenas viajou, mas ela voltará." No que, mais uma vez, espanta o pai. O fato é que, alguns dias após, numa noite de tempestade em Pedro Leopoldo,
ele se apavora, sai correndo do seu quarto e entra debaixo da mesa da cozinha. E começa a orar, mas se espanta mais do que com a tempestade, quando alguém levanta a toalha da mesa e amorosamente diz: Chico, meu filho, sai daí. Era sua mãezinha, que pega-lhe pela mão, abre as portas que dariam ao fundo, ao quintal da casa, e diante do baile de raios e trovões, da chuva incessante, ela diz: Chico, meu filho, não tenha medo do espetáculo da natureza, porque ele é regido pelo Divino Maestro Jesus. O fato é que, a partir daquela noite, o Chico via constantemente a sua mãezinha. Mais alguns meses se passam. Senhor João Xavier, pelas incapacidades financeiras de sustentar-se e sustentar os 9 filhos, resolve por dividi-los entre os seus padrinhos. E coube ao Chico ficar com a sua madrinha, Rita de Cássia, uma senhora profundamente perturbada, enraizada na fé católica, no entanto não a fé que nascia do coração, mas a fé que nascia da incoerência, do descontrole e do desajuste. Não gostava do Chico e lhe aplicava diariamente 3 surras. Uma pela manhã, uma pela tarde e uma pela noite. O fato é que Chico sofria muito naquela época. Mas, aos 6 anos de idade, ele chorava resignado e orava para sua mãe, para que o abençoasse, tirasse-o dali. Mas a gota d'água foi um dia que ele estava na cozinha e a sua madrinha, Rita de Cássia, conversava com uma vizinha que disse: Eu tenho um sobrinho que tem uma ferida aberta na perna. E nós fomos à benzedeira fulana de tal. E ela disse que há uma simpatia ótima para fechar a ferida, que uma criança deve lamber por 3 sextas-feiras consecutivas a ferida e ela fechará. Mas me diga, minha amiga, onde eu vou encontrar uma criança que aceite lamber a ferida? E ela, descontrolada, disse: Traga o menino que o Chico lambe. Ele, apavorado, saiu para o quintal. E atrás da bananeira, onde ele habitualmente orava, orou com todas as forças da sua alminha infantil a sua mãe, que lhe apareceu e disse: Filho, não se preocupe, estaremos contigo. Obedeça a sua madrinha. A ferida curará, não pelas suas lambidas, mas pelo remédio espiritual que nós aplicaremos nele. Mas lamba, nós não permitiremos que sinta o gosto. Estaremos ao seu lado. E assim o Chico fez durante 3 sextas-feiras. O fato é que a ferida fechou, o menino se curou. E anos mais tarde, quando Chico se lembrava dessa história, dizia: ainda bem que nenhum outro menino com ferida surgiu na minha vida. O fato é que ele sofria muito. A sua madrinha
com um desejo mórbido de sacrificá-lo, habitualmente usava de garfos que lhe cravavam no ventre. O fato é que a sua mãe havia dito a ele, em várias vezes, que estava rogando a Deus que lhe preparasse um anjo para vir auxiliá-lo. E 2 anos mais tarde, quando ele contava 8 anos, esse anjo chegou. Sr. João Xavier resolveu casar-se novamente, agora com Cidália Batista, uma outra lavadeira, humilde e pobre, mas de um coração rico de amor, que a seu pedido de casamento disse: eu aceito com uma condição. Qual? Que você reúna todos os seus filhos novamente, e que ao lado dos filhos que teremos, faremos um lar de amor. E Chico foi resgatado, e ao abraçar Cidália Batista, essas ligações de vidas anteriores, o amor puro, o amor que muitas vezes nos ligam imediatamente, ligaram esses 2 corações. E o Chico diria mais tarde: Cidália foi o anjo doce que minha mãezinha mandou, a segunda mulher que ele mais amou na vida depois de sua mãe. Era uma mulher que, não obstante analfabeta, não obstante humilde, era de uma grandiosidade, de uma sabedoria ímpar. Aconselhava-o, auxiliava-o e muitas vezes dizia: meu filho, eu não entendo isso que você passa, que futuramente ele constataria ser mediunidade. Mas eu rogo a Deus todos os dias que dia venha que você encontre a resposta para tudo isso. Nessa ocasião, aos 8 anos de idade para 9, na escola ele ganha o prêmio, a melhor redação de escola pública de todo o estado de Minas Gerais. E quando vai receber o prêmio, os colegas de classe duvidam da sua capacidade. E os colegas dizem: por que não faz uma redação agora para nós? Por um tema a ser escolhido. E ele, antes de poder dizer alguma coisa, a professora propõe que ele fale sobre o grão de areia, imaginando ser uma redação extremamente complicada para uma criança de 8 anos. E ele sobe no pequeno caixote, porque não alcançava direito a lousa, e começa a escrever: meus amados filhos, não escarneçam da criação, não desdenhem da criação, não façam menos da criação. O grão de areia é quase nada, mas é o sol da imortalidade, refletindo a luz imperecível do Pai Celestial. Naturalmente que todos ficaram abismados. O fato é que Chico começava de forma muito mais constante esses episódios de mediunidade, de tal forma que seu pai queria interná-lo no hospício. Mas Cidália, sempre conselheira, sempre harmoniosa e amorosa, oferece ao seu marido uma opção: coloque-o para trabalhar. Assim, o marido daria um pouco de sossego ao filho. E aos 9 anos ele começa a trabalhar numa fábrica de tecidos, que trabalha até os 11, pois ali ele adquiriria
um problema grave nos pulmões, por aspirar o restante das ferpas do tecido. Problema esse que levaria durante toda a sua vida. Chico teve 3 empregos na vida. O primeiro, dos 9 aos 11, como trabalhador da fábrica de tecidos. Dos 11 aos 21, num secos e molhados, armazém, venda, um bar. E dos 21 aos 49, como servidor público, na Fazenda Modelo, na condição de datilógrafo, aposentando-se aos 49 anos, em virtude das suas várias doenças limitantes, por aposentadoria, por invalidez. Mas o fato é que a vida prossegue, adentra-se a adolescência, e aos 16 para 17 anos, a sua irmã Luzia fica gravemente adoentada, fica alucinada. Seu pai imaginaria que ela estava louca, e depois de recorrer aos médicos da cidade e não ter mais situações por onde recorrer, busca um casal de espíritas que havia se mudado para a cidade há pouco tempo, o senhor José e a dona Carmen Perácio. E eles vão cuidar da menina. Cuidam da menina durante algumas semanas, naquilo que hoje conhecemos tranquilamente como processo de desobsessão terapêutica. E o fato é que a menina é restituída ao lar, perfeitamente curada. Chico se impressiona com isso e, por orientação do Sr. José, começa a estudar as obras espíritas. Começa a frequentar as reuniões improvisadas em sua casa, até que, naquela inolvidável noite de junho de 1927, aos 17 anos, estava à mesa Chico, Dona Carmen e o Sr. José Perácio, quando é feita a prece inicial. Dona Carmen abre os olhos e diz ao Chico: há um espírito bom aqui. Você por acaso já escreveu? Ele sente um peso forte no braço e no antebraço. A mão quase que não se movimentava. É dado a ele um lápis e papel, e durante alguns minutos ele escreve uma mensagem de 32 laudas. Dona Carmen diria após a reunião que enquanto ele escrevia, ela tinha uma visão mediúnica que o telhado da humilde casa se desfez e do céu caiu uma nuvem de livros sob a cabeça daquele jovem. Mal saberia que aquele jovem teria tido a oportunidade durante a sua vida de psicografar 459 livros. O fato é que, a partir disso, ele começa a trabalhar constantemente com o casal Perácio. Até que, em 1930, aos 20 anos, em um domingo qualquer, onde era hábito dele ir a um açude próximo à cidade, onde tinha uma pequena cachoeira, e ele podia ali entrar em contato direto com a natureza, orar a sua mãe, refletir sobre a sua vida, sobre o seu caminho. Ele percebe, de um momento para outro, uma luz estranha no meio do lago. Essa luz, em forma de cruz, se humaniza na feição de um senhor idoso, com vestes de sacerdote.
E à medida que esse sacerdote caminha sobre a água em sua direção, ele vai mudando a fisionomia para um jovem de aproximadamente 35, 40 anos, vestido com uma túnica romana, e se aproxima dele e diz: Chico, tu queres saber o que passa contigo? Sim. Eu já aprendi algo com o casal Perácio. Sei que isso é mediunidade. Mas você quer aprender de forma mais profunda? Sim, claro. O senhor pode me ajudar? Posso. Me chame Emanuel. E aqui eu abro um parênteses. Conforme descrito por um dos entrevistadores de Chico no Pinga Fogo da TV Tupi de 1971, Emanuel é a forma com que se escrevia em português de Portugal, Manuel, na época aproximada do século XVI, época em que o próprio Emanuel era o padre Manuel da Nóbrega, fecha parênteses. E ali ele começou a ficar entusiasmado com a possibilidade de saber mais. Tu aceitas o trabalho que desenvolveremos? E ele responde: se o senhor me prometer que não irá me abandonar na tarefa, eu aceito. Sim, mas temos 3 condições para trabalhar contigo. Quais? A primeira, disciplina. Pois não. A segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Eu aceito o compromisso. Pois bem, então iniciaremos escrevendo 30 livros. Mas como? Eu não tenho material para um. Os livros virão de forma inesperada. O fato é que 1 ano mais tarde, em 1931, ele publica Parnaso de Além-Túmulo, seu primeiro livro, uma coletânea de versos de mais variados autores, de poetas brasileiros e lusitanos, portugueses, que teve a ocasião de chegar às mãos do então presidente da Academia Brasileira de Letras, o senhor Humberto de Campos, que em um dos seus discursos na academia chegou a dizer: o senhor Francisco Cândido Xavier, se caso não admitirmos a existência da vida após a morte, ele não deve receber na nossa academia uma cadeira, mas sim todas, porque é verdadeiramente um prodígio alguém com ensino fundamental conseguir escrever de forma tão profunda e complexa como vários e vários autores que são descritos no livro. O fato é que a sua fama se espalha. Ele continua o trabalho da escrita dos livros. Durante a década de 30, ainda, certa vez estava no seu quarto, quando o Espírito se apresenta a ele e diz: eu fui autorizado por Emanuel a escrever um livro por você. Sim, pois não, mas qual o seu nome? E ele disse: o meu nome não importa. Qual o nome desse irmão seu que está dormindo na cama ao lado?
Ele disse: André Luiz. Pois bem, meu nome a partir de hoje é André Luiz. Vamos escrever sobre a colônia espiritual que eu moro. Narraria mais tarde Chico que o livro Nosso Lar caiu como uma bomba no movimento espírita na época. Muitos se levantaram contra o Chico, onde já se viu prédios, hospitais, escolas no mundo espiritual. O atavismo, as crenças atávicas de um céu de plumas e nuvens. O fato é que isso marcou tanto Chico, que futuramente, quando André Luiz lhe convidou para escrever o segundo livro, Os Mensageiros, ele humildemente disse: André, eu tenho medo. As pessoas falaram tanto desse livro que eu receio ter me enganado. Pois então, eu e Emmanuel o levaremos diretamente ao nosso lar essa noite, e tu verás que tudo o que escrevestes é real. E ele visitou o nosso lar, conheceu as câmaras de retificação, o hospital, os ministérios, a população de nosso lar, exatamente como descrito no livro. E quando retornou e acordou, sorriu e disse: vamos trabalhar. Ao final da década de 30, em 1938, vinha a lume o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Agora, o espírito Humberto de Campos descrevia a história espiritual do Brasil e a sua imensa missão como Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Alguns amigos foram à sua casa para falar da alegria do livro, do sucesso do livro, e seu pai, nessa ocasião, estava doente, paralisado, com um problema sério, e que lhe obrigava a tomar algum remédio chamado injeções de ouro, que lhe restituiriam a saúde, uma injeção por semana. À época, a injeção custava 100 contos de réis. Ele ganhava, como escriturário na Fazenda Modelo, 200 contos por mês. Naturalmente que as dívidas foram se acumulando. E no momento da troca e do banho do seu pai, que ele fazia pessoalmente, seu pai, ainda paralisado, lhe disse: Chico, esse livro que você escreveu está fazendo sucesso, não é? É, meu pai. Graças a Deus. Então, Chico, você sempre me falou que esses livros que você recebe aí por esses espíritos é para os pobres, né, Chico? É, meu pai, é para os pobres. Então, Chico, eu não conheço pobre mais pobre do que nós agora, né? Será que não tinha condições de Emmanuel autorizar que a gente pegue um pouquinho para a gente, filho? Afinal de contas, a gente está passando por tanta dificuldade. E o Chico começou a chorar e dizer: não, meu pai, não posso. E o pai, ainda duro, ríspido, rude, disse: ah, meu filho, ele faz isso porque esse tal de Emmanuel aí deve ser espírito de muito antigamente, lá do Egito, porque não deve saber o preço do arroz, de um feijão, de um óleo. Eu fico imaginando se ele soubesse o preço que estão esses utensílios hoje. Mas diante do choro do Chico, ele recobrou a lucidez e diz: ah, meu filho, fique tranquilo. Vai fazendo seus livros aí, doando para os outros, que a gente dá um jeito. Eu te amo. E o fato é que ele restituiu a saúde, eles pagaram as contas e seguiram adiante.
Em 1944, ocorre um outro fato inusitado na vida do Chico. A família de Humberto de Campos, impressionada com o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, entra com processo judicial contra o Chico e contra a FEB, a Federação Espírita Brasileira, alegando que, se houvesse vida após a morte, os direitos autorais do livro deveriam ser da família do falecido, e não do Chico. E diante de um processo conturbado, eles acabaram ganhando, o Chico e a Federação ganharam, e a Justiça pela primeira vez comprovou que, não obstante, se há atividade intelectual após a morte, os direitos autorais do livro devem ser de quem trabalhou junto. Ou seja, não confirmaram e confirmaram a existência da vida após a morte. A vida prossegue, os livros, o trabalho, mas não só isso, mas a vida missionária desse homem, que não era só publicar livros, não era só trabalhar em livros, mas era também o trabalho da caridade, do amor ao próximo. Certa vez, estava muito mal, muito angustiado, muito triste, e rogou a Emmanuel que lhe desse alguma palavra. E Emmanuel disse: Chico, você quer um remédio para tudo isso, Chico? Quero. Visite semanalmente Os Miseráveis de Pedro Leopoldo, porque ali você vai recarregar as baterias. E semanalmente ele visitava as vilas mais pobres, levava sempre alguma coisa, sentava, conversava, orava e saía renovado. Fazia muitas visitas à penitenciária que ficava próxima à sua cidade, até ocorrendo um fato constrangedor em dada ocasião. Ele foi visitar a penitenciária e, em companhia do diretor do presídio, ele se voltou ao diretor e disse: aqui nessa penitenciária somos quantos criminosos? Colocando-o e ao diretor na condição também de criminoso. O diretor achou meio estranho aquilo e ele disse: me perdoe, é que um dia eu perguntei a Emmanuel o que é um criminoso. E Emmanuel sério me disse: criminoso, meu filho, é todo aquele que é descoberto. Porque todos nós somos. Esse era o Chico. No final da década de 40, ele conheceria um dos seus maiores amigos, Divaldo Pereira Franco, que certa vez, em dificuldade, foi orientado pelo espírito Humberto de Campos a escrever para Chico. E ele disse: mas eu não sei quem é, não sei o endereço. Não seja por isso. O espírito passou o endereço para o Divaldo escreveu para o Chico. E o Chico começou a trocar correspondências com ele. Em 1948, eles marcaram um encontro em Belo Horizonte. E no momento que o Chico chegou, ele olhou para o Divaldo e disse: querido Divaldo, que bom que você veio. Mas Chico, como que você sabe quem eu sou? A gente só se fala por carta. Quando eu recebi a sua carta, eu tive curiosidade de conhecê-lo. E Emmanuel, durante o sono, me levou em desdobramento ao teu quarto. E eu o vi orando. No teu quarto tem um retrato de Jesus assim, assim, não tem? É. Não tem um armário dessa forma, daquela? Sim. A coxa da sua cama é tal cor, não é?
É. Então, eu te vi lá. Somos amigos agora. Uma amizade que duraria o resto da existência do Chico e prossegue até hoje. O fato é que um dia eles estavam na casa do Chico, chegando de uma reunião no Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado lá em 1927 pelo casal Perácio e pelo Chico. E aqui eu abro um parênteses. Luiz Gonzaga não é o rei do Baião. Luiz Gonzaga é São Luís, o espírito que é o governador espiritual da França. E aí, entraram na sua casa e o Divaldo olhou e falou: Chico, que cheiro de rosas delicioso, Chico. O Chico virou para ele: ah, meu filho, Pedro Leopoldo é a cidade das rosas. Passado alguns passos, mas Chico, agora está um cheiro de cravos. Ah, meu filho, também é a cidade dos cravos. Ah, Chico, mas aqui está cheiro de margaridas. Estranho, né? Quando ele percebeu, o cheiro vinha do Chico. Chico, o cheiro vem de você. Ele fechou o paletó e sorrindo disse: ah, meu filho, se algum cheiro vem de mim, é de Detefon. Os mais antigos vão saber o que é. E sorria gostosamente. Esse era o Chico. Em 1959, aos 49 anos de idade, ele se aposenta por invalidez. Já estava com graves problemas no pulmão e em uma das vistas. E ali ocorre a sua transferência para Uberaba, onde fixa residência e funda uma casa espírita, a Comunhão Espírita Cristã. E continua o seu trabalho dos livros, das palestras, do atendimento fraterno, da assistência social. Segue o seu caminho. Em 1965, ocorre um fato curioso, que muitos de vocês já conhecem, pois naturalmente já assistiram o filme livro Chico Xavier. Ele iria para Belo Horizonte. Pegou o avião, fez uma pequena parada em Araxá e depois subiu o voo. Alguns minutos de voo, o avião começou a tremer, uma turbulência muito forte. Começou a trepidar mais, e mais, e mais. As pessoas começaram a ficar apavoradas. Umas começaram a gritar, outras a rezar. Havia um padre que começou a puxar um terço. Outras choravam. Vamos morrer, dizia outro. E o Chico começou a ficar impressionado com tudo aquilo, achando que também ia morrer. Em dado momento, ele começa a desesperar e diz: ah, meu Deus, vamos morrer nesse avião. Quando Emmanuel, sério, educador, entra no avião, passa no corredor pelas pessoas desesperadas, para na sua frente e diz: que foi, Chico? Está com medo do quê? Nós não estamos em perigo de vida? Sim, estão. Mas muita gente está em perigo de vida, vocês não são privilegiados. Então, mas se estamos em perigo de vida, nós se vamos morrer, eu estou desesperado, eu tenho medo. Tá bom, Chico, já que você tem medo de morrer, não obstante a realidade da vida espiritual que você vive até hoje, pelo menos morra quieto, com educação
e não perturbe os outros. Quando ele narra esse conto, ele diz: eu só gostaria de saber como se morre com educação, né? Esse era o Chico. Mas em 1971, há um marco divisório, não na vida desse missionário, mas na vida do movimento espírita brasileiro. Depois de reiterados convites que lhe eram negados das TVs para uma entrevista, Emmanuel autorizou que ele desse uma entrevista porque havia completado o seu 100º livro. E ele aceita um programa da TV Tupi chamado Pinga Fogo, que era exibido no formato seguinte: uma personagem era levada, uma personalidade, e era colocado 5 ou 6 entrevistadores para esmiuçar a atividade daquela personagem. E assim foi feito. E no dia 24 de julho de 1971, diante de uma plateia lotada, apinhada de pessoas, no estúdio do Alto Sumaré, em São Paulo, da TV Tupi, iniciava o Pinga Fogo, perguntas e respostas. Um programa que duraria 1h30, durou 4h30, onde ele dá uma verdadeira aula sobre doutrina espírita, sempre acompanhado de Emmanuel, que lhe prometeu estar ao seu lado, porque ele estava apavorado, e mesmo assim foi de uma lucidez ímpar. Tal foi o sucesso, tal foram o volume de cartas, que no dia 23 de dezembro do mesmo ano, 1971, ele volta à TV Tupi em mais um Pinga Fogo, que dura mais 3h30, e fecha com uma maravilhosa psicografia de Castro Alves. O mundo agora, e o Brasil, conhecia a realidade da doutrina espírita graças à voz lúcida de Chico Xavier. Em 1972, ele funda um novo centro, o Grupo Espírita da Prece, e começa a modificar um tanto o seu trabalho. Continua o trabalho incessante dos livros, mas agora a psicografia das cartas aos familiares. E as famílias iam aos milhares, às centenas de milhares de pessoas que acorriam a pequena Uberaba na esperança de receber uma carta. E Chico, com toda a sua humildade, dizia: eu só sou carteiro. Meu trabalho é receber a carta, entregar e seguir adiante. Mas numa dessas, uma senhora, ao ler a carta de seu filho falecido, ignorando que no mundo espiritual muitos despertam para a verdadeira realidade da vida apenas quando desencarnam, leu aquilo e disse: esse não é meu filho. Ele não acreditava em Deus, ele não acreditava em nada, agora fica falando de Jesus. Você é um mentiroso. Ele cuspiu na face. Chico não reagiu. Abençoou a mulher e pediu desculpas por não ter conseguido aliviar a sua dor. Mas à noite, com a dor no coração, em oração, disse: Emmanuel, guardei uma leve mágoa daquela senhora,
Não entendi. Meu filho, quando isso ocorrer com você, se alguém dizer, o que é isso na tua face? É gosparada? Você diga, não. É uma chuva que caiu e molhou minha face. E siga adiante. Porque se você tem a razão, ela tem a necessidade. E depois da década de 70 e 80, direcionando milhares, centenas de milhares de cartas, trazendo do túmulo filhos, mães, pais, irmãos, maridos, esposas, para dizer: estou vivo e continuo te amando. Chico Xavier agora, no início da década de 90, começa a sentir o peso dos anos no corpo. As doenças começam a ter um caráter mais forte. A força de antigamente já começa a esvair do seu corpo. Mas a lucidez, mas a força moral continua a mesma. Continua o seu trabalho. Logicamente não com tanta intensidade, mas continua. Era cada vez mais constante as suas visitas aos hospitais, que ele odiava. Não gostava de internação, mas ia. Eram cada vez mais constantes as dificuldades de encontrá-lo na reunião mediúnica e na reunião doutrinária, até que chegou o ano de 1997. E aí vocês podem perguntar, João, eu li a biografia do Chico e não ocorreu nada de especial em 1997. Ocorreu não para ele. Todos os dias para ele eram luz. Mas para mim, que tive a súbita honra de, em 1997, no dia 13 de outubro, conhecê-lo pessoalmente. Era uma noite de sábado, nós fomos ao centro. Ele não foi, estava adoentado. Assistimos à reunião e logo após nos dirigimos à sua casa, pois seu filho, Eurípides e Gino, disse que autorizaria a entrada de algumas pessoas para vê-lo. Fomos e tivemos a bênção de adentrar o seu lar. Fez-se uma pequena fila que entrava pela porta da cozinha, ele assentado na cabeceira da mesa, o braço estendido para atender as pessoas com um aperto de mão, alguém ao lado dele segurando o antebraço, porque ele já não tinha forças de segurar o braço sozinho. E aquele sorriso amável. Quando eu peguei a mão desse homem luz, eu comecei a chorar. Um misto de emoção e vergonha. Emoção, porque quando adentramos no raio de vibração do Chico, é como se mergulhássemos em um lago de amor. E vergonha, porque diante da minha saúde perfeita, eu reclamava de tudo. E aquele homem, quase cego, quase surdo, paralítico, com o corpo debilitado ao extremo, fazendo uma força sobre-humana
para atender pessoas que eram totalmente desconhecidas. Fiquei ali por mais algum tempo. Quando uma senhora de alto gabarito social, pelas roupas, chegou de frente ao Chico e disse: Chico, vim de Paris essa semana. Ele trouxe, Chico, uma camisa de seda francesa, chiquérrima, as palavras dela. Meu irmão, obrigado pelo carinho. E eu, como não tenho freios no pensar, nossa, mas o Chico vai aceitar? Comecei a já pensar mal dele. Olha como eu sou mal, né? A senhora agradeceu e foi embora. Passados uns 20 minutos, um andarilho, um mendigo, adentrou na fila. Seu Chico, tive oportunidade de vir ver o senhor hoje. Que bom, meu filho, que você veio. Foi Deus que te mandou. Eu tenho um presentinho aqui que Deus mandou para você. Pois não, seu Chico. Olha que camisa bonita que Jesus mandou para você. E deu a camisa de seda francesa para o mendigo. Esse era o Chico. Mas, como toda luz que ilumina os caminhos da terra, um dia se apagam na terra para florescer mais brilhantes no céu, chegamos num dia que ele mesmo previu. Eu só morrerei no dia que o país inteiro estiver feliz. 30 de junho de 2002, 6 horas da tarde. Estava no seu quarto, já havia se banhado, tomado a sua sopa, se preparando para o repouso. Seu filho entra no quarto e ele pergunta: o Brasil ganhou? Sim, pai, o Brasil é pentacampeão. Que Deus abençoe o Brasil, meu filho. E rompe os laços de cristal do corpo para entrar na imortalidade. Diria mais tarde que ao sair do corpo, não só Emmanuel, André Luiz, mas todos os espíritos que pelas suas mãos escreveram, um coro de milhares de vozes cantava hosanas ao Cristo em homenagem ao Chico. E ao lado dele, Cidália Batista e Maria João de Deus, as duas mães do coração. Cidália teve a graça de tirá-lo do corpo e dar o primeiro abraço. Após o abraço nela, em sua mãezinha, em Emmanuel, ele se ajoelha sobre o corpo, beija a testa do cadáver em agradecimento por 92 anos de trabalho. E nessa caravana de luz ascende aos céus. Chico Xavier é muito mais do que uma pessoa. É um exemplo de como viver. É um exemplo que é capaz, nós somos capazes de viver numa sociedade ainda corrompida pelo orgulho, pelo egoísmo, pela corrupção, não nos desviando da conduta reta do Evangelho do Cristo. Por isso que ele nasceu, Francisco de Paula Cândido,
que ele mudou durante a sua vida para Francisco Cândido Xavier e depois da sua partida para o mundo espiritual, nós carinhosamente chamamos de Francisco Amor Xavier. Que Deus nos abençoe a todos. Bom, meus irmãos, vamos agora às nossas vibrações. Eu convido a todos a fechar os olhos e abrir os corações a nosso Mestre Jesus, que nos envolve em um carinhoso abraço. E nesse abraço vamos pedir-lhe ao ouvido pelas nossas necessidades e aflições, pelas nossas dores, e Ele, o celeste amigo, haverá de nos amparar. Rogamos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor, levando o bálsamo da paz e da harmonia a todos. Rogamos pelos nossos irmãos encarnados, que passam por provas e expiações, que teu infinito amor, Senhor, seja o farol a nos iluminar os caminhos tortuosos da terra. Abençoa, Senhor, aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Mestre. Mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que virá um dia que encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. E agora, vamos pedir por todos aqueles que sabemos por dificuldades, a toda a humanidade encarnada que padece diante do desafio que a pandemia nos propõe de fazer uma viagem para dentro de nós mesmos. A todos aqueles que nesse momento das nossas orações passam pela prova dolorosa da contaminação pelo Covid. Estejam aonde estiverem, em que condições estiverem, que um membro da vossa imensa falange de luz possa estar ao lado desses nossos irmãos. Rogamos também por todos os outros que padecem e sofrem dores variadas por toda a humanidade, seja dentro do seio familiar, seja dentro do convívio social, no convívio profissional, quais sejam as inibições, dificuldades, sofrimentos e dores, que teu toque suave possa aliviar o sofrimento, Senhor. Rogamos, nesse momento, por todos aqueles que a nossa mente alcança, que os seus missionários do amor possam viajar pelo nosso pensamento a todos aqueles que a nossa mente alcança, levando a paz, a saúde, a proteção, a bênção, o consolo, o amparo, a caridade e o amor. Rogamos a tantos e tantos que sofrem desajustes na própria família, no próprio seio familiar,
que se transforma em um campo de batalha. Rogamos por eles, Senhor. Ilumina e ampara, para que possam conquistar a paz em seus lares. E uma época, Senhor, que a sociedade se volta a quase que uma total inversão de valores morais. Seja o nosso farol. Ilumina a todos nós para que possamos, não obstante as constantes convocações da materialidade, à loucura e ao desespero, que possamos ouvir o seu doce chamado, a perseverança na fé, a perseverança no caminho do Evangelho. E assim, rogamos agora por todos os nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que se foram antes, para que Deus os ilumine na nova etapa e que abençoe aos familiares que ficaram, dando forças para vencer essa dor da saudade física, perseverando na certeza de que a vida e o amor é muito superior à morte. Rogamos aos que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Pedimos, Senhor, que seu infinito amor e a sua regeneração através do arrependimento lhes abra a porta da vida renovada. Rogamos pelos nossos amados irmãos suicidas que pulam no abismo do desespero. Rogamos por eles, Senhor, para que a doce Mãe da humanidade possa envolvê-los em seu carinhoso e maternal abraço, abrindo-lhes as portas para uma vida renovada, de esperança e fé. E aqueles doentes no mal, doentes no orgulho e no egoísmo, na crueldade, rogamos por eles, Senhor. Cura-os com a semente da verdade, para que se tornem dignos do teu imenso amor. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, livrando-nos do mal. Porque teu é o reino, poder e glória sempre. Amém. Ainda mantendo essa vibração, vamos nos transportar agora para a época de Jesus. As doces iluminadas praias de Cafarnaum. Diante de nós o lago de Genezaré, faiscando luzes solares ante o nascer do sol. A brisa suave que acaricia a face. As pequenas ondas que quebram os nossos pés como rendas aquosas. E ao nosso lado, lindo e majestoso, Jesus, que sorrindo nos abraça carinhosamente, nos envolvendo em sua bênção, em suas virtudes, em sua luz,
que renovam o nosso organismo físico, iluminam e purificam a nossa mente, fortalecem e vivificam o nosso coração e a nossa alma. Envoltos nesse abraço, as dores e sofrimentos ficam menores. Diante da certeza inabalável da sua ajuda constante, sorrindo a nós, suavemente nos diz: Filho, estou contigo na caminhada. Sei que os caminhos da terra não são fáceis, pois se fizeram isso ao ramo seco, ao ramo verde, o que não farão ao ramo seco? Mas persevera, filho, na caminhada, pois sigo ao teu lado, de mãos dadas, como o sirineu, a fortalecer-lhe, para levar a sua cruz ao Gólgota da sua própria libertação espiritual. Segue firme e perseverante, filho, estou contigo. E com um beijo na face e um sorriso, Jesus nos ilumina por completo. E lentamente vamos retornando à nossa condição natural. Diante da bênção desse passe vigoroso, diante da fluidificação das águas, que transformam esse líquido precioso da água que está diante de nós, em divino remédio celestial, para as nossas necessidades e dos nossos familiares, nos resta agradecer. Agradecemos aos nossos mentores espirituais por servir-nos de sirineus divinos que diariamente estão conosco. Agradecer a todos os trabalhadores do GAEFA, sem nenhuma exceção, por tanto amor e misericórdia. Agradecer ao presidente espiritual desta reunião, a Francisco de Assis, o nosso patrono, a doce Mãe de Jesus, que seu manto de bênçãos cubra a humanidade inteira, Mãe. A Jesus, o nosso Mestre, para que sempre, Senhor, esteja ao nosso lado de mãos dadas, particularmente nas dificuldades do caminho. E a Ti, Senhor, Deus Pai, soberano, Criador de tudo que existe, Senhor da vida, agradecemos por mais essa reunião e rogamos a Tua bênção, a Tua força e Tua luz, para não sucumbir aos constantes convites que a perversidade e a ilusão do mundo nos remetem, para que possamos mantermos fiéis ao Evangelho de amor de nosso Mestre Jesus. E a partir de hoje, renovar o nosso coração, para assim podermos renovar a nossa família, para assim podermos renovar a sociedade em que estamos, e um dia, felizes, testemunhar a renovação da humanidade inteira. Porque como Teu Filho, nosso Mestre, nos disse, dia virá, que todos serão um só rebanho,
sob o comando de um só pastor. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, encerramos mais uma reunião do GAEFA. Nosso profundo carinho, nosso profundo amor, recebam o nosso abraço do coração, pela presença de cada um, pelo auxílio a engrossar de luz esse jato de bênçãos que nessa noite foi distribuído a tantos corações aflitos, pela oportunidade que tivemos de refletir um pouco sobre a vida desse missionário maravilhoso que foi o Chico. Aliás, que é o Chico, e continua naturalmente a abençoar essa pátria do Cruzeiro do Sul. Nossa profunda gratidão a cada um de vocês que estiveram conosco. E gostaria de dizer que esta live continuará na nossa página do Facebook, o Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis, que daqui a alguns momentos também será colocada no nosso canal do YouTube, o GAEFA Espírita, que além desta live, tem todas as outras lives de terça, com variados temas sobre o Evangelho, bem como todas as lives de quinta, do famoso Pinga Fogo. Naturalmente que eu não sou um Chico Xavier, muito, muito, muito longe disso, mas o formato é o mesmo. Vocês fazem as questões e a gente, na nossa incapacidade, tenta responder. Sempre a ótica da doutrina espírita. E do mais, convido a todos a conhecerem o canal, a se inscreverem, para que nos auxilie a chegar à meta de 1000 inscritos e assim poder conseguir fazer uma live simultânea, YouTube, Facebook e Instagram também, que também agora já temos, graças à colaboração carinhosa de um participante da nossa casa. @GAEFA Espírita, no Instagram também. Ali vocês vão encontrar mensagens edificantes, alguns pequenos vídeos que a gente vai postando, entre outras coisas, além de informações sobre a casa. Tá bom? Que Deus ilumine, ampare e abençoe a todos vocês. Gostaria de pedir também, se essa live te tocou, se essa live te serviu de lenitivo, de remédio, de auxílio de alguma forma, compartilhe também no Facebook, na sua rede de amigos, para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas e, quem sabe, auxiliar e aliviar o sofrimento de alguém, né? Do mais, quinta-feira, depois de amanhã, estaremos novamente juntos para mais uma reunião do GAEFA, agora o Pinga Fogo. Minha profunda gratidão, meu profundo carinho e todos uma abençoada noite. Fiquem em paz.